Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da empresa Terceira Via. Esperamos que este webinar seja do agrado e do proveito de todos que estão a participar neste momento. Para aqueles que são os nossos habituais acompanhantes, não será necessário, mas para os que agora nos acompanham pela primeira vez, pedimos que desliguem os seus microfones enquanto estamos a apresentar os nossos conteúdos. Depois, no final da sessão, mais próximo do final da sessão, todos teremos a oportunidade de colocar questões, fazer as nossas perguntas, e pedimos então que neste momento, por favor, desliguem os vossos microfones. A terceira via é, como muitos dos nossos participantes têm conhecimento, é uma empresa que dedica-se a identificar, qualificar e promover oportunidades de negócio, sobretudo juntando a capacidade criativa dos empreendedores à capacidade e ao empenho de investidores que procuram oportunidades especiais de investimento. Temos um conjunto de instrumentos muito específicos para que esses negócios, essas oportunidades se executem com todo o cuidado e com todo o rigor profissional, e conseguimos isso graças a um conjunto de profissionais altamente qualificados que na área da gestão, na área da economia e na área da contabilidade dedicam todo o seu empenho a criar instrumentos que são necessários e são essenciais ao apoio na decisão de compra ou venda de uma sociedade. São vários os fatores que são trabalhados. As soluções empresariais que a Terceira Via disponibiliza passam desde a elaboração de estudos económicos até à apresentação de instrumentos para a promoção dos próprios negócios, mas, sobretudo, passa pela apresentação daquilo que é a alma, o espírito de cada um dos negócios, para que o empreendedor saiba que está a investir em algo que, sendo novo para si, pode muitas vezes ser algo que vai marcar a diferença no mercado e, por isso, a nossa intervenção passa sempre por qualificar o vendedor e o comprador para que haja a completa junção de interesses, mas também de expectativas daquilo que é o investimento e o negócio. Temos connosco, neste momento, para apresentar o conteúdo que hoje destinamos para esta sessão, que é o professor António Cunha, que é conhecido de grande parte de nós que passamos pela área económica e financeira, pela sua experiência profissional e, sobretudo, pela sua atividade na investigação e na área académica. Ele é presidente da Blue Marketing Asset Management. Neste momento é professor universitário em várias unidades de ensino, é investigador, é o diretor de curso em MBA. Ele próprio é doutor em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, é mestrado em Business Administration e em Marketing, e é um grande especialista nesta área das finanças e da área da avaliação do património, naquilo que é um trabalho de avaliação de uma oportunidade de negócio. Sabemos que muitas vezes não é levado em conta o, o património que está inserido numa empresa, nomeadamente o seu património imobiliário. Hoje, essa questão talvez não seja tão irrelevante como isso, dado o contexto que nós vivemos no ponto de vista da avaliação imobiliária, e por isso, para nos tirar todas essas dúvidas, o professor António Cunha irá tomar a palavra para nos esclarecer sobre essas questões, sendo que, como disse, no final teremos também a oportunidade de colocar as questões que achamos por pertinentes. Professor António Cunha, tem a palavra, por favor. Caro António, eu peço desculpa, queria antes de mais agradecer a disponibilidade do António Cunha, agradecer-lhe do coração esta disponibilidade para estar connosco e pedir desculpa a todos que estão a participar neste webinar. Eu não estou nas melhores condições, estou em Lisboa porque tive que ir a um funeral de um familiar, mas não queria deixar de estar presente para agradecer pessoalmente ao António e à equipa por este webinar e a todos aqueles que vão participar e, portanto, aquilo que eu mais desejo é que os trabalhos corram bem, vão correr bem, porque o António é só um dos melhores
nesta área e, portanto, meu caro António, muito obrigado, aquele abraço fraterno e desculpa o facto de não poder estar na totalidade do webinar, mas que depois terei o prazer, como todos os outros, de assistir em diferido. Obrigado, António, meu abraço, muito obrigado. Caro colega Ângelo Dias, muito obrigado. Obrigado pelo convite à terceira via. Senhoras e senhores que estão presentes, muito obrigado por perderem uma parte do vosso tempo para me ouvir. Espero que não seja tempo perdido, mas pronto, farei o meu melhor para vos dar a minha visão sobre o que é o mercado imobiliário e como é que ele se liga com a avaliação também de empresas. Antes de entrarmos aqui nos factos, queria fazer duas notas. Quem estudou, como a Mariana, que foi minha aluna, avaliação de empresas, sabe que uma coisa é avaliar a empresa, com os seus métodos de rendimento, tanto desconto, cash flows ou método de múltiplos comparáveis, e outra coisa é avaliar o que é o retorno esperado de um mercado acionista, que é um mercado de referência, de onde se compra e vende empresas, mesmo que elas não sejam cotadas, nós sabemos que há uma influência pelos próprios múltiplos, muitas vezes podemos ir buscar empresas cotadas. E a evolução do mercado acionista tem modelos também para para se fazer essa previsão. No caso da avaliação, estes dois conceitos. Uma avaliação de uma empresa, vocês têm o modelo dos cash flow descontados, agora alguns modelos mais modernos como o Economic Value Added, portanto o Residual Income, métodos múltiplos. Queria-vos dizer que na avaliação de imobiliário os modelos são os mesmos. Ou seja, nós usamos exatamente para avaliar um prédio, por exemplo, um shopping, um hotel, uma construção de um prédio para habitação, que pode ser arrendado ou não. Vamos usar múltiplos, vamos usar o valor dos cash flows futuros descontados e também podemos usar o chamado valor de liquidação, o valor patrimonial. Ou seja, são os mesmos métodos. E para avaliar o mercado imobiliário, para onde é que ele vai, se ele vai crescer ou não, usamos também método muito semelhante ao que se usa para avaliar o retorno esperado de um mercado acionista. Quem estudou isto sabe como é que se mede o retorno esperado do mercado acionista, é com um modelo chamado modelo de avaliação de ativos financeiros, que em inglês é o Capital Asset Pricing Model, o CAPM, como nós dizemos. Hoje em dia, esse modelo tem 60 anos, hoje em dia esse modelo tem várias componentes, várias frações, é uma equação com, hoje em dia, 5, que é o Fama e Friends, são 5 fatores, basicamente questões que têm a ver com as empresas grandes, pequenas, não interessa para aqui, mas é um modelo multifatorial. O que é que eu queria dizer? O mercado imobiliário também tem um modelo fatorial igual a esse, que faz uma previsão do que é que vai ser o futuro do mercado. E é o que vamos ver hoje. Mariana, se puder avançar, por favor. O que é que acontece? O mercado imobiliário e o preço da habitação está em máximos históricos. Em máximos que, na prática, nós sabemos serem insustentáveis. Toda a gente sabe. Coisa diferente é dizermos que estamos numa bolha. São coisas diferentes. Mas já lá vamos. O preço está caro. Mariana, o nosso índice de preços da habitação é sintomático, não é? Nós temos aqui um índice ao longo dos últimos 15 anos, em que vemos claramente que a partir de 2013 foi sempre a subir e uma subida bastante inclinada. O que é que causou isto? Temos várias causas, não é? Agora um bocadinho de academia, não é? Um bocadinho de conceitos académicos. Aquele gráfico anterior tinha a ver, é o preço nominal, portanto é um crescimento sem deflação, sem contar com deflação. Se o aumento do preço de um carro, ou o aumento do preço da comida tivesse o mesmo perfil, as casas não estariam mais caras que o resto. Poderíamos ter uma perda de poder de compra, podíamos não ter tido aumentos salariais que acompanhassem esta subida, são coisas diferentes. Mas, à partida, o problema é quando as casas sobem muito mais do que o resto. Um senhor já há mais de 100 anos, chamado Irving Fisher, explicou isto, que é, uma coisa é as coisas que temos, e isto tem a ver, estou a falar aqui com pessoas qualificadas, mas muitas vezes a pergunta mais básica que toda a gente faz é, se falta dinheiro, porque é que não se faz mais dinheiro?
E uma das... nós, na nossa história, história portuguesa, não abordamos temas económicos, mas a nossa história tem muita história económica muito importante para a história da economia, inclusive para a história da economia dos livros, do Adam Smith, de David Ricardo. Muita coisa foi feita primeiramente na Península Ibérica, em Portugal e Espanha. Com a vinda quer das especiarias, quer do ouro do continente americano, de repente tivemos Portugal no século XVI, o chamado século de ouro, em Espanha, Portugal e Espanha ficaram com muito dinheiro, e de repente poderíamos resolver o problema todo da fome, da falta de casas, era só fazer. Mas não aconteceu isso. Portugal e Espanha tiveram surtos inflacionistas enormes nesse século. Porquê? O dinheiro chegava, mas a agricultura, os campos agrícolas eram os mesmos. Portanto, a quantidade de feijão e de gado que havia era o mesmo. Apenas houve mais moeda do que produto, que é o que, se olharem para aqui para o gráfico da direita, veem a linha azul, que é a moeda produzida pelo Banco Central Europeu, e o verde é a produção de produtos para compra. E, de facto, nós ali, com o Covid, houve uma produção de massa monetária acima do que era necessário. Por pânico, não é? Por medo de uma quebra, de uma depressão, de deflação, essas coisas todas. O que o Sr. Fischer nos explicou já há mais de 100 anos é que a moeda em circulação deve ser semelhante, muito próxima do valor do produto nominal desse ano. O que, se vocês forem ver em quantidades ao Eurostat e ao Banco Central Europeu, bate certo. Então, a moeda em circulação dará a volta de 20 mil milhões, 20 bilhões, né? 20 trillions americanos, trillions, em europeus, billions, e o PIB da zona euro também anda à volta disso. Mais 10%, menos 10%. Mas ali houve uma decalagem que provocou excesso de dinheiro disponível para circular, o que faz que os preços tenham disparado em geral. E também isso explica um bocado aquela inflação que nós tivemos no pós-Covid. Mariana, por favor. O que mais tarde um senhor chamado John Maynard Keynes nos disse é que isto, tudo bem, é verdade, mas também temos a taxa de juro. Quer dizer, se eu subir a taxa de juro, eu travo esse problema de excesso de liquidez. Que era verdade, não é? Nós sabemos isso. Se eu começar a subir taxas de juro, o problema da inflação resolve-se. Foi o que aconteceu no Banco Central Europeu. Começou a subir taxas de juro, começamos todos nós, eu cheguei a ir à televisão falar sobre isto, estavam as pessoas a dizer, vai tudo falir, as pessoas não têm dinheiro para pagar a prestação da casa, temos que ajudar as pessoas, e reparem, não se passou nada. Já estão a descer as taxas e ninguém não houve nenhuma onda massiva de despejos. Pronto, é porque isto era uma questão controlável, não é? Era para controlar a massa. O que é que nós tivemos desde 2012, 2013? Tivemos taxas de juro negativas, que são ali, aquele período no gráfico lá direito, em que as barras azuis estão para debaixo da linha do zero. Então, de facto, tivemos, durante um tempo excessivo, taxas de juro abaixo dos valores reais do que deviam ter estado, que financiaram um bocado, no fundo, o crescimento de inflação e de preços. Mas terá sido só isto? Terá sido as taxas de juros, então, e os endividamentos? Mariana? A verdade é que nós não temos excesso de endividamento. Portanto, é um facto que houve questões de taxas de juro, mas as taxas de juro afetam todos os países da zona euro, e como nós vemos aqui no lado esquerdo, a subida de preços da habitação em Portugal é muito acima, quer acima da moeda, que é o M3, aquele azul mais claro, quer a subida da inflação na Europa, que é o azul escuro, quer o comparável, que é o Espanha, que também não subiu a habitação, mas não subiu tanto como aqui. Portanto, em Portugal é um caso específico. Se tivermos realmente taxas de juros negativas durante 6 ou 7 anos, endividámos-nos todos para comprar casa? O gráfico do lado direito mostra exatamente o contrário. Nós temos ali um valor médio. Isto são os saldos de crédito à habitação, portanto, o crédito à habitação existente. Por muitas notícias que vocês vejam nos jornais, o crédito à habitação está a subir, o crédito à habitação está a subir. O que está a subir é a produção de novo crédito. Mas todos os meses o crédito diminui pela prestação que pagamos.
Todos os meses estamos todos. Se, por exemplo, fizéssemos zero crédito à habitação a partir de agora, em cerca. É evidente que alguém fez um crédito da semana passada, por 40 anos, ainda vai estar a pagar. Mas, em média, ponderado, a duração média do crédito à habitação em Portugal é pouco mais de 10 anos. Acabava o crédito todo, em média, ao fim de 10 anos. O que implica que a produção tem que estar sempre a repor as amortizações. O que aconteceu na última década foi o contrário. A produção nova, por muito que crescesse, nunca repôs o nível de amortização que há todos os meses. Portanto, nós temos um nível de crédito por pessoa, ou por família, chamamos assim, porque cerca de 1 milhão de créditos à habitação, em que, na prática, 1 milhão e tal, mais de 1 milhão, mas pronto, temos de operações, não é? A maior parte delas tomadas por 2 pessoas, mas, grosso modo, o saldo médio de dívida bancária por família ou por agregado é inferior a 100 mil euros, ou anda à volta de 100 mil euros. Anda à volta de 100 mil. Atualmente deve estar a chegar aos 100 mil euros, que é baixíssimo, ou menos que 100 mil euros. É muito baixo. É menos em valor nominal do que era há 10 anos, e há 10 anos o salário mínimo era metade, ou menos de metade do que é agora. O salário médio não era metade, mas era bastante inferior. Portanto, o nível de endividamento das famílias portuguesas é muito baixo. E não foi isso, antes pelo contrário, houve de facto uma desalavancagem e não houve crédito suficiente para sequer mexer os preços positivamente. Mariana. Mas terá sido a grande quantidade de transações, um grande número de vendas de transações de nova habitação e de casas antigas. Bem, o que nós vemos aqui é que há uma subida de preços mais ou menos constante e algumas oscilações violentas até de transações. Eu não sei se recordam, quando começou a Covid, vários artigos económicos, até daquele jornalista do Expresso, o que chegou a ser diretor do Expresso, o Pedro qualquer coisa, esqueci-me agora do nome, peço desculpa, lembrei-me disto agora, porque nós na Ordem, eu na altura fiquei um bocado até desiludido, porque nós, na Ordem dos Economistas, atribuímos-lhe um prémio de jornalismo económico. E ele escreve na qualidade de diretor do Expresso, escreve um artigo a dizer que acabou a bolha, estourou a bolha, que agora com a Covid os preços das casas vão baixar. E eu disse na altura que isto é um disparate, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que era isto. Ali no primeiro gráfico, lado esquerdo, vocês veem as transações em barra, e ali no 2020, nos 2 gráficos, aliás, as transações caem, o preço continua. O preço continua. E agora vem aqui também uma quebra grande no gráfico da esquerda, ali a partir de 2022, que é a subida da taxa de juros. As pessoas compram menos casas porque não têm acesso a crédito, mas o preço continua a subir. E, portanto, há coisas que são mais complicadas do que parece. É evidente que há diferenças, como vocês veem, entre casas novas e casas antigas, portanto, as novas quase não são afetadas nas transações, quer por Covid, quer por subida da taxa de juros, é mais nas casas antigas, mas a relação entre preço e transação e número de transações não é assim tão linear como nós pensamos. Infelizmente. Mariana, por favor. Então, voltando ao que eu estava a dizer no início, um modelo para fazer o retorno esperado no mercado, do preço das ações, que no mercado acionista normalmente usa-se o Eugene Fama e o Kenneth French, fizeram em cima do Capital Asset Pricing Model, desenvolveram com mais fatores. Portanto, utiliza-se um modelo multifatorial. Não há uma única coisa que explique os preços, há várias. Então foi construído já há mais de 30 anos este modelo, que no fundo é uma representação gráfica de 3 coisas, que é o PIB, o GDP, ou procura, se quiserem, os salários, a taxa de juro e os custos de construção. Grosso modo, isto são os 3 principais determinantes de um mercado imobiliário. Tenho aqui a chamada curva da procura, que é no canto superior direito, esta barra inclinada, que diz ali com um D de demand em inglês, tem a ver com o valor das rendas por metro quadrado e com a economia, o PIB.
e também depois tenho uma relação com o preço por metro quadrado no quadrante esquerdo. Mariana, por favor. Normalmente, desculpe, podem voltar um atrás, por favor. Desculpe. Há aqui umas relações, eu sei que olhando para isto assim é um bocado estranho, mas pensem no seguinte. No eixo vertical, lá no topo, está renda, renda por metro quadrado. E no lado esquerdo está preço por metro quadrado. O que este modelo nos diz é que se as rendas subirem, o preço sobe. Mas também nos diz o contrário. Diz que se o preço por metro quadrado subir, as rendas também sobem. O modelo é um modelo fechado, anda sempre à volta. Em baixo tem a mesma coisa. Tenho o custo de construção. Se o custo de construção subir, o preço sobe. Se o custo de construção descer, o preço desce. E depois tenho a questão da quantidade oferecida, que esta sim é um grande problema aqui, que é, em função do aumento do custo da construção, a quantidade construída também pode diminuir. Isto tudo interliga-se, acabamos por ter ali um efeito simultâneo nos vários quadrantes, em que, na prática, nós percebemos que o mercado, e agora vou usar economês, o mercado está em equilíbrio. Se for mantida uma relação entre preço por metro quadrado do imobiliário, renda por metro quadrado do imobiliário e custo de construção. Custo de construção que tem que ser reposto. Isto é um modelo de equilíbrio. Nós podemos ter desequilíbrios. E agora vou usar uma expressão que todos vocês conhecem, que é uma bolha. Quando há um desequilíbrio neste modelo, temos uma bolha. A questão que nós vamos ver é, aqui em Portugal, hoje, se existe uma bolha ou não existe uma bolha, usando este modelo de equilíbrio, okay? Em que eu tenho que ter um desfazamento entre o preço e a renda, por exemplo, e os custos de construção, ou seja, se os três não estiverem alinhados, ou na mesma direção, eu posso ter uma bolha. Porquê? Porque este tracejado que está aqui no meio, que vocês veem, ele deve manter-se estável. Ou seja, se eu tiver um aumento aqui de preços daqui para aqui, tudo isto aumenta. Aumenta a renda, aumenta a economia e aumenta a construção que é feita por metro quadrado e aumenta aqui o custo de construção também, porque as pessoas também ganham mais dinheiro a construir. Expande-se este quadrado central simetricamente como abre. Se encolher, encolhe. Se eu tiver uma parte a mexer e a outra a não mexer, portanto, só um dos lados a esticar, por exemplo, só o preço a subir e o resto parado, então eu também posso ter uma bolha. Vamos avançar, Mariana. Pronto, eu fiz alguns estudos sobre isto, obrigado pela minha apresentação inicial, mas pronto, faz parte fiz algumas coisas que fui obrigado a fazer para ter o doutoramento pela FEP, portanto, tive de fazer alguns estudos, não é porque seja uma coisa que eu tenha pensado, vou fazer isto porque sim, não é? Mas pronto, fez parte do meu doutoramento, fazer alguns estudos aqui sobre a explicação destes preços. E, de facto, esses estudos acabaram por ser publicados em revistas científicas internacionais e têm sido bastante mencionados. Um deles até tem sido muito mencionado por outros motivos que nós veremos a seguir, que é o que eu reparei é que houve, de facto, algumas distorções aqui. Nós, no longo prazo, tivemos estes equilíbrios estão um bocado precários, ou seja, nós temos, de facto, alguma relação preço, rendas, taxas de juros, mas os custos de construção estão completamente fora do que seria o esperado. Pronto, aqui há algumas coisas que não funcionam bem. Estranhamente, ou não, porque o modelo de Fama em Frentes já entrava com este fator também, que era os preços passados, portanto, o retorno passado, a subida passada, influencia o preço futuro. Aliás, no modelo Fama em Frentes, que é construído em cima do Capital Asset Pricing Model, que é o modelo que nós usamos para ter um chamado custo de capital, ou retorno esperado para avaliar empresas, e portanto eu também estou a falar qual é o retorno esperado do mercado acionista, no mercado imobiliário para avaliar imóveis. A verdade é que o efeito de inércia, os preços quando sobem, foram aqueles gráficos que vimos no início. Quando começa a subir, continua a subir, não importa o que se passa.
Portanto, a inércia é mais forte do que os determinantes. O mercado é muito ineficiente. E estas são as conclusões que eu tiro principalmente. O mercado é muito ineficiente porque eu não consigo fazer construção rápida. Portanto, se eu tiver um choque de procura, que foi o que nós tivemos, que é um aumento de procura muito repentino, não há maneira de resolver o problema no curto prazo. Então o preço leva uma pancada, chamamos assim, e vai, e continua a subir, aconteça o que acontecer, durante 1 ano, 2 anos. Sem qualquer tipo como é que eu ia dizer, sem qualquer tipo de possibilidade de reversão à média no curto prazo. Portanto, a médio prazo, longo prazo, ele reverte porque entram novos prédios no mercado e pronto, e resolve o problema. Mas naquele curto prazo causa um impacto brutal. E o que é que isto quer dizer? Quando o preço começa a subir, eu posso ser especulador e comprar montes de apartamentos em planta com os CPCVs, não é? com contratos de promessa, compra e venda, dar sinais que mais tarde, ao fim de 12 meses, eu vou revendê-los por mais dinheiro. Porque não há tempo para a procura cair no curto prazo. Na Bolsa, podem pensar, a Bolsa quando começa a subir eu também tenho. Não, na Bolsa as empresas fazem o que se chama ofertas públicas. Quando começam a ver o preço a subir, começam a captar mais dinheiro. Fazem ofertas públicas iniciais, encharcam o mercado de oferta. E, portanto, é mais rápido haver oferta nova no mercado, que são novas emissões de ações, aumentos de capital das empresas, do que aumentos de capital fixo, que é imobiliário. Aumento do número de apartamentos no mercado demora muito mais tempo. Mariana, por favor. Portanto, como eu referi, isto realmente funciona, o modelo, no longo prazo o PIB influencia e as taxas de juros também, como nós vimos nas transações. Mas o que também descobri é que o mercado é segmentado. No mercado acionista também se fala de segmentação do mercado hoje em dia. Ou seja, o mercado de quem investe nas empresas cotadas em bolsa não é o mercado de quem investe em pequenas empresas familiares ou médias empresas, como aqui no fundo os clientes e o mercado da terceira via. São investidores diferentes com perspectivas diferentes. Uma das coisas que eu também vi e que era importante, foi esse estudo que até foi mais citado e mais usado, foi o impacto do alojamento local. É um facto que o alojamento local fez aumentar os preços em Lisboa e no Porto, no centro, mas não tem influência nenhuma nas outras cidades. E as outras cidades subiram portanto, não chegou a ter digamos assim, um impacto tão grande como se pensa, até porque cerca de 2/3 dos imóveis que entraram em alojamento local pelo menos nos primeiros 8 anos, 7 anos, 2013 2020, foram imóveis que estavam sem condições de habitabilidade ou em muito mau estado e, portanto, não estavam habitados. O que aconteceu foi que eles estavam à venda num mercado por, imaginemos, 100 mil euros e depois das obras passaram a valer 200 mil euros. E, portanto, isso tem um impacto do preço, mas eram imóveis muito melhorados. De qualquer maneira, fez um efeito houve, mesmo assim, em 1/3 deles, um efeito de substituição da habitação por serviços, o que quer dizer que houve retirada de estoque no mercado, que teve imenso impacto, aí sim, nas freguesias vizinhas ainda dentro da cidade. Portanto, afetou preços de Porto e Lisboa, cidade, de zonas não históricas, por efeito de substituição de alguma parte da habitação que havia nos centros históricos para freguesias vizinhas. Mas ficou por aí. Também, a verdade seja dita, nós temos proibições da AEL desde 2018. Portanto, em Santa Maria Maior e aquela zona Martim Muniz, não há AELs novos desde 2018. Isso já há 7 anos que não se faz ali um AEL, e depois temos outro tipo de público, não é? Agora, falando de economias, penso até que o contributo mais importante que eu tive foi uma medição que fizemos das elasticidades da oferta. E as elasticidades, de facto, são muito, muito baixas em Portugal. Muito, muito baixas, mesmo a nível mundial. A possibilidade de fazermos nova oferta é medida por esta elasticidade. A elasticidade, como a maior parte de vocês saberá, é se o preço sobe, quanta quantidade nova de casas aparece. E não aparece quase nenhuma. Basicamente é isto. E o nosso problema é esse.
Aquele nosso gráfico inicial com o vermelho, o preço está a subir e sobe mais que Espanha, sobe mais que a União Europeia, é porque a nossa eletricidade é mais baixa que Espanha. É muito mais baixa que Espanha até. E mais baixa que o resto da Europa. Nós temos, de facto, problema grave de oferta estrutural. E isso eu descobri isso em 2021, já lá vão 4 anos, já ando há 4 anos a falar disto. E por isso é que participei no Conselho Nacional da Habitação contra o Governo e fizemos algo, e fiz, em representação da Ordem dos Economistas, algumas sugestões que algumas delas entraram para mais habitação e outras até foram adoptadas agora pelo governo atual. Para ver se conseguimos fazer tipo um licenciamento zero para os processos de licenciamento habitacional, etc. Portanto, uma série de coisas no lado da oferta. Não é? Houve muitas medidas de mais habitação que eu critiquei, mesmo tendo participado no grupo de trabalho, porque foram decisões políticas, foram restrição à procura, que eu percebo porque é que o governo anterior o fez. Não tinha solução, porque eu próprio disse que não ia haver, mesmo com medidas de oferta, demoram 2 a 3 a 4 anos a ter efeito. E o governo tem um ciclo eleitoral que não pode esperar 2 ou 3 a 4 anos para ter efeito, tinha que tomar uma medida imediata e travou a procura em alguns segmentos para diminuir a pressão de procura sobre habitação. Eu compreendo, não concordo, mas compreendo. Mariana. Uma das coisas que eu não concordo, e disse que não concordava, era a restrição aos vistos gold, porque os vistos gold foram feitos 9 mil e poucos vistos gold de habitação, que já não existe, atenção, quando se fala de vistos gold, há 2 anos que não existem vistos gold para habitação, há vistos gold para investimento em artes, em subsidiar mecenato, em capital de risco, mas tudo o que reflita no fim imobiliário, não, há 2 anos. Houve 9 mil e tal vistos gold de habitação, portanto, 9 mil casas. Nós temos 5 milhões de casas em Portugal, okay? Dos quais 4 milhões e 100 são habitadas, estão habitadas. Portanto, 9 mil em 4 milhões e 100, não tem efeito nenhum. Tem efeito zero. Prejudicou um conjunto de pessoas que morava em zonas ricas, Cascais, Príncipe Real, que foi onde foi comprado a maior parte destes vistos gold. Aqui no Porto houve, acho que foram 1000 ou 2000, meia dúzia de casas na Foz, e pouco mais, muito no Algarve, muitos vistos gold no Algarve, mas prejudicou principalmente alguém que mora na Foz e que tem filhos e que estava à espera que o filho fosse para a casa ao lado. E vem um chinês e comprou a casa ao lado por um preço que era impossível um português pagar. Pronto. Portanto, afetou os ricos. E quando afeta os ricos, politicamente é inaceitável. E, portanto, proibiu-se por causa disso. Para terem noção do que é realmente o grande impacto, é o gráfico do lado direito. O crescimento dos agregados em Portugal, isto são dados dos censos 2011, 2021, o crescimento dos agregados familiares, antes desta última correção de aumento de imigração, estamos a falar de 2021, não é 2020, e 2021 para cá foi muito pior, o crescimento dos agregados. Reparem, um dos conceitos base que nós ouvimos muito é da população, mas não é a população que ocupa casas. As pessoas individualmente não ocupam uma casa, não há uma casa por pessoa, é um agregado. Isso é o que se mede. Pode ser um casal, pode ser uma pessoa sozinha, que isso também tem aumentado muito, ou podem ser 10 imigrantes do Bangladesh, que é um agregado. E esse número de agregados aumentou muito mais do que o aumento de habitações em Portugal. Principalmente o aumento de habitações em Lisboa, município, que foi para onde foi mais população. Portanto, a área metropolitana de Lisboa em todo aumentou a população na última década, ao contrário do que acontece nas áreas metropolitanas todas de Portugal, do interior. Nós sabemos, o Porto estabilizou, mas o resto perdeu população e tudo aumenta Lisboa, como nós sabemos, que já vai com 2 milhões e 800 mil pessoas, a caminho dos 3 milhões. Só que as casas nestas zonas não aumentaram na mesma proporção que aumentou a população. E quando estamos a falar de aumentos de população como nós sabemos, de 1 milhão, líquido com as perdas não será isso, são 400 ou 500 mil, nós devemos estar com 10 milhões e meio atualmente, 2 milhões e 800, estávamos com 10 milhões e 200 há uns 10 anos. O que acontece é que a perda que tivemos de jovens que imigram, os tais 20 a 30% que perdemos anualmente, a maior parte deles
saem do país todo distribuído, não só de Lisboa, saem das zonas urbanas todas, saem de Braga, saem do Porto, saem de Bragança, saem de Faro. E a imigração que nós tivemos mais forte, localizada na entrada em trabalhos menos qualificados, está muito centralizada em Lisboa, na área metropolitana, como imaginam, e nas zonas agrícolas do sul, ali das estufas, etc, etc, etc. Este impacto, portanto, nós temos uma migração, uma emigração que é distribuída do país todo para fora, mas temos imigrações concentradas. Portanto, temos um choque de procura de habitação mais localizado, principalmente na área de Lisboa, na área metropolitana também do Porto, como é óbvio, e em algumas áreas no Algarve, perto do Algarve. E se não se percebermos isto, estamos com aquela conversa que era ridícula, que eu há 4 anos dizia, quando estávamos aqui a falar, há 700 mil casas vazias. No interior. Vão para a Vila Pouca de Aguiar, estão lá montes de casas vazias, há aldeias, tudo. Não há casas vazias, é nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, que não há. Temos casas vazias no centro do Porto e no centro de Lisboa, por outros motivos, no centro, nos municípios e freguesias centrais, essencialmente, aquelas casas que tiveram com rendas congeladas durante décadas e que não têm condições de habitabilidade e que estão com heranças. Existem cerca de 10 mil casas dessas só no Porto são para uns 5 a 10 mil, dependendo, que eram muitas das que eram transformadas para a AEL, mas que estavam, e muitas delas continuam vazias. Vocês andarem no centro da cidade do Porto, em Gaia não, mas no Porto sim, que teve a renda congelada, vocês ainda veem muita ruína, não é? E essas ainda existem por questões administrativas, chamamos assim, heranças, que há um herdeiro que não vende, e processos de licenciamento complicadíssimos, porque isso é outra conversa que temos a ter. Mariana, por favor. Então, o que é que eu medi? Foi a chamada elasticidades. E, de facto, quando temos costa, mar, praia, a elasticidade é mais baixa, porque não há espaço. Cidades de frente de mar têm logo menos de metade da área para crescer. Nós temos, imaginemos que vem uma fábrica nova que cria muito emprego. Se encostarmos a fábrica à praia, as pessoas que vão trabalhar para a fábrica têm logo metade da área geográfica do círculo de influência cortado, porque tem um mar de um lado e, portanto, tem que estar todas a viver do outro. Se eu puser ali em Madrid, em Getafe, que é aquela cidade a sul de Madrid, onde tem grandes armazéns, etc., tem montes de espaço, ponho ali uma fábrica e faço um círculo à volta, onde posso urbanizar e fazer habitação para milhares e milhares de pessoas que venham para ali para trabalhar. Portanto, e todas estas cidades no interior de Espanha, o preço sobe muito menos do que nas costas. Nas costas, quando eu digo na costa do mar, Barcelona subiu muito, Valência, Portugal, Porto, Lisboa. Por isso é que nós falamos muitas vezes que os preços da habitação em Madrid não subiram tanto ou chegam a estar mais baratos que em Lisboa. É verdade. Madrid tem espaço. Quando nós falamos de Madrid, não estamos a falar do centro do Triângulo Dourado, da Grande Via. Não é aí que o preço é mais barato que Lisboa. Mas Madrid tem espaço a partir da M30, M40, que são aquelas cinturas exteriores, tem muito espaço. Consegue comprar moradias mais baratas que no Porto, é verdade, em Madrid. Porque tem espaço ainda para construir, vazio. E Madrid é uma cidade com 4, 5 milhões de habitantes que permite ainda crescer mais. E, portanto, a elasticidade é muito determinante. Não é só por causa deste fator geográfico que eu disse agora, mas é também por causa das decisões que nós, enquanto eleitores, temos em relação à construção nova. Nestas cidades de costa históricas, que têm património histórico e que está consolidado e que está tudo já junto e construído, e raramente tem um espaço verde para construir, não tem um terreno como há na periferia de Madrid para fazer, portanto tem que demolir alguma coisa que está lá para voltar a construir. As leis que nós fazemos são todas no sentido de proibir. Quando nós proibimos fazer seja o que for, ou seja, não quer construção em altura, não quer demolição, quer manter a fachada. Há quem, principalmente forem arquitetos, querem manter o interior de há 100 anos, com escadas de madeira. Tudo isso atrasa
E, basicamente, o atraso é apenas um processo de levar um não ao longo do tempo, sem dizer logo não. E tudo isso faz com que o preço continue a subir, o tal momento que demora muito mais tempo, atrasa, demora muito mais tempo a conseguir fazer seja o que for, e então os preços disparam para cima do que é normal. Mariana, por favor. Então, qual é a solução, Mariana? É fazer, não atuar como políticas de procura, e contra mim falo, eu vou dizer, porque fui dos que sugeriu o crédito à habitação 100% para jovens. Tivemos duas medidas feitas pelo governo atual que tiveram e são acusadas de fazer os preços subirem. E a isenção de IMT, Imposto de Selo para jovens, e o crédito à habitação a 100%. Deixem-me-vos dizer que a isenção de IMT para jovens representa menos de 2% no preço de uma casa média ou mediana que um jovem primeiro a sair de casa possa comprar. Tem um limite de casas de 300 mil euros. Não, desculpem, mas quem é a pessoa de 30 anos que pode comprar uma casa de 300 mil euros? Estamos a falar de um segmento mínimo do mercado. Na maior parte das pessoas vai comprar um T1 usado por uma periferia, seja o que for, por 150, 180, 200 mil euros no máximo. Não é? Nesse segmento, a isenção de impostos representa 2%. Podem ir a um simulador à página da APMIT e fazer de conta que vão comprar uma casa de 180 mil euros, 190 mil euros e vejam quanto é que é o IMT, primeira habitação própria permanente. São 1.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. Não chega a 2%. O IMT não chega. A isenção que foi dada é metade do valor de uma comissão de mediação. Não é isso que faz. Qualquer pessoa que compra diretamente sem passar por uma mediadora poupa mais do que isso. Portanto, não é por aí. Acho que é mais simbólico e pronto. Já o crédito à habitação a 100% tem um impacto enorme. 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 Não é por causa de haver uma poupança do preço que faz o preço subir, é porque entra no mercado uma quantidade enorme de pessoas que nunca iria comprar casa porque não tem 20% ou 10% que seja, não tem 20 mil euros na conta bancária. O saldo médio dos portugueses não é 20 mil euros, dos portugueses totais. Os depósitos no banco em Portugal não chegam a 200 e tal mil milhões de euros. Portanto, o português em média, dividido por 10 milhões, não tem 20 mil euros no banco. Os saldos médios dos bancários andam à volta de 6, 7, 8, 10 mil euros por pessoa. Portanto, como é que um jovem que está num princípio de carreira tem 20 mil ou 30 mil euros no banco, mais o IMT, etc. Pronto. O que for, e imobilar a casa, que precisa sempre. Não tem. Não tem. Ao fazermos isto, de facto, o preço subiu, mas, e isso é a parte boa, no último ano houve um grande aumento de transações. E aqueles gráficos que vimos no princípio, que houve uma queda depois da descida da taxa de juros, quando estes 100% foi dado, houve um grande aumento, e o Banco de Portugal disse isso agora, nos últimos 6 meses, houve um aumento quase, face ao ano passado, de 30% a mais de compras de casas. É uma coisa enorme. As casas estavam a ser vendidas, transacionadas, compradas 120 mil por ano, e passamos a perto de 150, 160 mil casas. E a maior parte deste aumento foi no segmento abaixo dos 35. Portanto, há um aumento de procura e aqui normal, o que acontece foi o gráfico do lado direito, a deslocação do traço cinzento que está assim inclinado para a direita para baixo, aumentou para a direita, ficou a ser o amarelo. O preço sobe um bocado, mas as quantidades transacionadas subiram. Mariana, o seguinte. É evidente que isto não resolve, foi uma medida pontual destinada a um grupo específico de eleitores. É uma medida política. O governo, este partido, a coligação, queriam conquistar o voto jovem e pensaram que com isto iriam captar jovens. O que é que eles fazem? Captam jovens, prejudicam outros, não é? Os não jovens. Mas isto é política. Para resolver isto para todos, temos que chamar, eu usava aqui a linguagem do Covid, que era achatar a curva, que era a curva das pessoas que contraíam Covid, que é baixar a curva. No fundo, em termos gráficos de microeconomia, é ter uma oferta mais horizontal. Ou seja, qualquer pequena subida do preço
faz o mercado entrar imediatamente. E só aí é que vamos conseguir fazer isto. Fazer isso, conseguimos controlar. Há duas coisas. Mariana, eu acho que já acabou, não é? Ora, diga-me. É, mas já acabou. Mas vamos só explicar duas coisas. E agora é uma nota para vocês. Vocês têm empresas, ou trabalham em empresas, ou percebem de empresas, etc. Nenhum de vocês quer que a empresa valha menos no futuro. A mesma coisa acontece com a habitação. Alguém dirá, mas a habitação não é uma empresa, isto não é um investimento, não podemos financiarizar a habitação. 2/3, ou quase 75% da população atualmente é proprietária. Se eu for dizer às 75% das pessoas que tenho aqui uma política que vai desvalorizar a sua casa, vote nesta política, vamos desvalorizar as casas. Ninguém aceita. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. Os eleitores querem que os filhos possam comprar casa e sair de casa para fazerem família, como nós fizemos os velhos, mas não querem que a sua casa desvalorize. Okay? E por isso é que tenho aqui no último parágrafo o conundrum. Conundrum é uma expressão latina que é um mistério irresolúvel, não é? É a quadratura do círculo, se quisermos. As pessoas querem que os filhos possam comprar casa e sair de casa, mas não querem que os preços baixem. Quando alguém diz que vamos fazer baixar os preços, a pessoa pode dizer o que quiser. Na psique de toda a gente, isso dá um sinal de negativo. Não querem. E eu compreendo porquê. É uma reserva de valor. Em França, já fazemos uma coisa que também foi uma proposta que eu fiz aqui, que está a ser estudada. Em França, as pessoas que têm casas em Porto, Lisboa, etc., podem vendê-las em vida e receber uma renda vitalícia, como seguro, os PPRs. Eu tenho a minha casa, por exemplo, os meus filhos já têm a vida feita, não precisam de herança, ou estou sozinho e não tive filhos. Nós temos muitas pessoas que não têm filhos. E pensam, como é que eu vou me suportar no fim? Esta casa, quanto mais valer, eu posso ir a uma seguradora, e que já existe em França e em Espanha, que são perpetuidades, dizem, passo-lhe a pagar 2.000 euros por mês, líquidos, e quando você morrer, a casa é minha. E eu posso ter uma assistência, uma geriatria, seja o que for, e ser cuidado com o meu património. Porque a casa acaba por ser uma espécie de um PPR para toda a gente. E daí, qualquer medida que diga vamos baixar o preço das casas, as pessoas não querem. Portanto, nós temos é que conseguir aumentar a oferta sem que haja baixa do preço da casa. Neste momento, o que acontece, e vocês ouvem os números, há 25 mil, 25, 27, 28, não chega a 30 mil casas novas feitas todos os anos. Há 20 anos faziam-se 100 mil. Desses 100 mil que se faziam há 20 anos, em 2005, estão dados reais, estão em todo lado, já mais que estudados. Desses 100 mil de apartamentos novos que se fazia, apartamentos em moradias, mas a maior parte de apartamentos, desses 100 mil que se faziam, havia 25 mil, 25%, que eram de luxo. Que eram os que tinham caixilharia dupla, vidro duplo, ar-condicionado, okay? Isolamento acústico. Os outros 75 mil eram prédios. Isto é antes dos certificados energéticos. Começaram a aparecer nesta altura. Os outros 75 mil eram prédios com vidro simples e sem isolamentos. Portanto, hoje nós produzimos 25 mil em que são todos os antigos de luxo. Um apartamento novo hoje, que se diga para a classe média, é igual a um apartamento que era de luxo há 20, 25 anos. E não pensem que eu estou a inventar isto, é mesmo, porque vocês vão ver, Cooperativa da Perlada, aqui no Porto, foi um projeto de habitação para classe média, vidros simples, zero isolamentos, e já à altura eram boas construtoras, com a Soares da Costa, a fazer, Edifer, portanto, boa construção de qualidade na altura, nos anos 90, mas vidros simples, sem isolamentos. Mas já havia caixilharias duplas e isolamentos e vidros duplos na altura. Hoje é standard. É como se nós estivéssemos a fazer carros, por exemplo, hoje, e fosse proibido, e é proibido hoje em dia fazer carros sem cinto de segurança, sem airbag, e portanto tudo é mais caro. E as pessoas têm de perceber que se só permitem carros para ricos,
os jovens, a única hipótese que têm é comprar um carro usado, o que não está mal, e é normal. Nós pensamos que nenhum jovem vai comprar a primeira vez um carro novo, em vez que compra, a primeira carro que compra é um usado, que é normal, sempre foi assim. E as casas é a mesma coisa. Nós temos que pensar que, se nós queremos que as casas todas novas, e é isso que acontece, a maior parte delas têm que ter certificação energética B ou superior, têm que ter um melhor isolamento acústico, têm que ter ar-condicionado, têm que ter estruturas antissísmicas melhores do que havia. Elas vão ficar mais caras, já estão mais caras, e são só casas que antigamente só os ricos podiam comprar. Porque não se esqueçam que os trolhas, carpinteiros, eletricistas e canalizadores também ganham muito mais. E, portanto, a casa é muito mais cara. Portanto, o que nós temos que fazer é muitas casas boas, mais do que estamos a fazer, e fazer com que este excesso de oferta permita que entre no mercado casas que também são boas, que já são boas, mas que estão de ricos hoje e que as vendem como usadas. Mais ou menos como antigamente ir buscar um Mercedes ou um BMW da Alemanha, não é? Que é para o mercado, principalmente mais jovem, poder ter acesso à habitação. Portanto, temos que aumentar a oferta. Isso não há dúvida. Isto vai permitir, isto é a mesma coisa que eu estar a falar em relação ao mercado de ações. Se a bolsa estiver lá em cima, eu preciso de fazer IPOs. Portanto, preciso que haja no mercado novas empresas a venderem ações, a fazer aumentos de capital, para arrefecer um bocadinho o mercado. Senão, arrisco-me entrar numa bolha. E agora vou concluir. Isto quer dizer que estamos numa bolha. Eu fiz um estudo com um aluno, que agora vamos publicar até numa conferência daqui a 2 semanas, em que medimos se há uma bolha. Mariana, se pudesse voltar ao slide do modelo, aquele da cruz, dos 4 quadrantes, por favor. Nós fomos medir isto, exatamente, e fomos ver se, em Portugal, nos últimos 10 anos, a subida de preços, que é o gráfico, se puder também voltar atrás até o gráfico inicial, o anterior, o vermelho, o primeiro. Este. Isto é o preço da habitação. Fomos fazer a comparação com o preço da renda. Pode avançar, por favor. Novamente para o quadrado, para o quadrante, isso. Então vamos ver se o preço neste eixo do lado esquerdo, quando sobe, se as rendas sobem. Se as rendas subirem em proporção, como esta linha que está aqui, numa diagonal, não há bolha. Portanto, o mercado está em equilíbrio, está apenas caro. E foi o que aconteceu. Nós vemos os preços a subir, as rendas a subir e o custo da construção a subir. O que quer dizer, o que aconteceu, e o PIB também cresceu. Nós sabemos que o PIB cresceu. O rendimento agregado das pessoas é um facto. Subiu. Então, este quadrado que está aqui no meio, que vocês podem ver aqui, ele alargou por todo. O PIB cresceu, as rendas aumentaram, o preço aumentou e o custo de construção aumentou. Há dois municípios onde isto distorce um bocadinho, que é Lisboa e Oeiras, em que, de facto, o preço sobe mais do que as rendas. Okay? Há dois. Mas nos outros 308, não. Okay? E porquê que isto acontece? Lembrem-se quando tivemos uma bolha imobiliária, tivemos, leve, 2008, 2009, por aí, depois que estourou, principalmente em Espanha, vocês lembram-se que os preços subiam, mas as rendas não subiam. Tanto que nós, quando o mercado cai, todo em 2010, 2012, 2013, por aí dentro, muita gente passou a arrendar e não a vender porque o preço estava muito baixo. Nessa altura houve um descolamento, chama-se o descolar dos fundamentais, que é o rendimento que eu tiro do ativo, que é o rendimento, este vertical aqui em cima, rente. O rendimento que eu tiro manteve-se estável, que era a renda, eram 500 euros por mês, 400, o que fosse, enquanto que o preço disparou, que era o eixo da esquerda. Nessa altura aconteceu isto. Neste momento, e vocês se quiserem ficar com essa ideia, enquanto eu tiver uma renda equivalente a um preço, é subir as variações de renda de preços em parelha, não há bolha. Mesma coisa acontece no mercado acionista, vocês sabem. Se os lucros das empresas, os free cash flows, o rendimento que as empresas geram subir, o preço sobe também. Se, pelo contrário, as empresas não estão a ganhar mais dinheiro, mas os preços das ações sobem, foi o que aconteceu nas dot-coms, por exemplo, elas continuavam a ter prejuízo e o preço subia, aí temos uma bolha. E neste momento o que temos é que as rendas subiram muito. E sobem porque, de facto, o que nós temos é um problema de excesso de custos.
Custa-nos, e quando eu estou a falar de custos, não é só o custo da construção, é o custo da construção, mais o custo de licenciamento, mais o custo da oportunidade, mais o custo ambiental que muitas vezes é posto nos edifícios, e tudo isso foi decisão nossa, que era tornar tudo mais caro, habitação mais cara. Portanto, nós vamos ter que fazê-la muita e facilitada para evitar um problema social. Porque é um problema social que em alguns sítios começa a haver ocupações, invasões de casas, coisas do género, que não, não sei se há solução política para isso. Portanto, nós temos que resolver o problema criando nova oferta rapidamente, seja sobre a forma de oferta de prédios feitos em zonas que hoje em dia achamos que não deve haver prédios, que é deitar abaixo moradias e fazer prédio de construção em altura. Ninguém gosta de ouvir isto, eu sei. Não estou a dizer, não sou apologista disso, mas aviso que não há outras alternativas. Ou fazer uma extensão, que era a minha proposta, fazer uma extensão da área urbana, tornando a cidade plana, mas maior. Que foi o que foi basicamente proibido agora com a chamada Lei dos Solos. A Lei dos Solos ia fazer isso, também participei nisso, não fui eu que elaborei, mas fui ouvido, que disse que sim, mas chegaram à altura e é tudo especuladores e tal, corta, e hoje em dia é o que a Lei dos Solos vai fazer é praticamente zero. Portanto, ainda vamos ter que resolver isto. A relação com a avaliação das empresas é que, da mesma maneira que nas empresas prevemos a evolução do mercado primeiro e depois o valor da empresa, no imobiliário também. A evolução do mercado vai depender desta coisinha que está aqui no canto superior direito, que é a economia. Se a economia cresce ou não, vale a pena. Se a economia tiver a entrar em recessão, o preço não vai crescer acima da inflação, pode até estagnar, mas perde inflação. E depois o equilíbrio, o valor de cada projeto imobiliário, um apartamento ou de um preço, é uma relação entre a renda que se tira dele, o rendimento, e o preço que pagamos por ele. Muito obrigado, Mariana. Estamos disponíveis para questões, por favor. Antes, vamos só abordar aqui um bocadinho, antes de mais, boa tarde. Abordar aqui agora mais um bocadinho só sobre a influência dos imóveis na avaliação de empresas. O meu nome é Mariana Silva, eu sou consultora de projetos de investimento aqui na Terceira Via e, portanto, falando aqui um bocadinho sobre então a influência na avaliação do imóvel, na avaliação empresarial e aquilo que nós temos em conta diariamente também para avaliar as empresas que nos chegam aqui em carteira. Portanto, os imóveis representam uma parte significativa dos ativos fixos tangíveis na rubrica do balanço de muitas empresas, influenciando diretamente a gestão e o capital próprio e, consequentemente, alguns dos indicadores financeiros. Qualquer variação no valor dos imóveis, seja por uma reavaliação, seja por ajustes devido a alterações no mercado, reflete-se no balanço financeiro, impactando o valor da empresa e também a perspectiva e a percepção da mesma no mercado. Um aumento do valor dos ativos pode melhorar alguns indicadores-chave, como a rentabilidade sobre o capital próprio, a rentabilidade sobre o ativo, o índice de insolvência e a liquidez geral, tornando assim a empresa mais atraente devido ao aumento dos ativos disponíveis. A avaliação dos imóveis não afeta apenas a situação financeira da empresa, mas também o valor no mercado. Empresas com imóveis de alta qualidade e com uma localização estratégica podem realmente apresentar uma valorização maior, influenciando positivamente a avaliação global da entidade. Isto quando estamos a avaliar empresas que, obviamente, querem vender o negócio, mas também o imóvel em si. Além disso, o valor dos imóveis pode impactar diretamente a capacidade de endividamento da empresa, uma vez que estes ativos podem ser utilizados como garantia para a obtenção de crédito. Relativamente ao impacto que os imóveis também têm nos diferentes métodos de avaliação, os três principais que usamos na grande maioria, relativamente ao valor patrimonial, se a empresa tiver imóveis cujo valor de mercado tem aumentado, por exemplo, devido a uma valorização da zona onde se insere ou até a escassez de imóveis semelhantes, isto acaba por se refletir no balanço da empresa, aumentando dessa forma o valor patrimonial da entidade.
Relativamente ao método do fluxo de caixa, imóveis que são, por exemplo, arrendados, como lojas, escritórios ou armazéns, proporcionam receitas regulares previsíveis e que esses rendimentos podem ser incorporados numa análise de fluxo de caixa descontados, que também têm um impacto e que pode aumentar a avaliação da entidade. Relativamente aos múltiplos de mercado, como fazemos a comparação das empresas com outras semelhantes no mercado, ter imóveis com um valor significativo, com uma localização mais estratégica, pode realmente também dar aqui um aumento um bocadinho ao próprio múltiplo, que acaba por elevar um bocadinho o valor, funcionando como uma forma também de segurança e de garantia. Temos aqui um caso prático, uma situação que ocorreu, que era uma empresa Ematex Têxtil, que era uma empresa no setor fabril que estava especializada em malhas. Ela, originalmente, a sua unidade industrial estava localizada numa zona urbana, que com o tempo passou a ter um elevado potencial de valorização imobiliária. A fábrica acabou por ser deslocalizada para a zona da Maia, uma zona mais industrial que tornou a localização da empresa melhor no sentido estratégico. O que valorizou realmente esta entidade nem foi o negócio em si, mas a localização, porque neste momento o espaço onde estava localizada esta entidade é o Parque Nascente, que é um dos principais centros comerciais aqui na zona do Porto, que a maioria conhece, e como uma valorização daquela zona, pelas acessibilidades que também teve à volta e pelo desenvolvimento, a empresa acabou por ser vendida por um valor bastante robusto devido à sua localização. Portanto, ela foi vendida por um valor considerável, não pelo negócio em si, no negócio industrial em si, como tinha referido, mas sim pelo imóvel. Temos um outro caso prático que também conseguimos estudar, que mostra-nos como a revalorização dos ativos fixos tangíveis, nomeadamente rendas e edifícios, também pode impactar a forma como vemos também aqui algumas rúbricas das principais demonstrações financeiras e de alguns indicadores. Nós encontramos um estudo em que foi feita uma entidade integrada num grupo internacional de renome, que está sediada no concelho de Santa Maria da Feira, cuja atividade é de fabricação de calçado. Numa situação inicial, a entidade apresentava um ativo de cerca de 15 milhões, com 2,47 milhões em ativos fixos tangíveis. O capital próprio era de 14 milhões de euros e o resultado líquido de cerca de 191 milhões. Com a revalorização, o ativo total aumentaria para 20 milhões, ou seja, um aumento de cerca de 33,16%, e os ativos fixos tangíveis passariam a representar 37,4% do total, sendo que antes era de 15,85%. Com isto, neste caso, verificou-se, portanto, que o capital próprio tornou-se um pouco mais expressivo, forçando a solidez financeira. A capacidade de endividamento melhora, já que há uma maior cobertura a nível patrimonial, e a atratividade para investidores aumenta, dado que o valor real refletido nos próprios ativos. No entanto, esta valorização acabou por ser puramente patrimonial, ou seja, não houve um aumento nem dos lucros nem das receitas, pelo que, apesar de se verificar aqui um aumento de ativos e de outras rubricas, não se verificou uma melhoria em alguns indicadores financeiros. Portanto, nem sempre quer dizer que poderemos melhorar, porque se não houver um aumento aqui dos lucros e dos proveitos que a empresa terá, a localização também não é, e a valorização não é suficiente para termos uma melhoria dos indicadores financeiros. Portanto, aqui em termos de conclusões finais, e as principais que obtemos aqui neste webinar, é que o setor imobiliário caracteriza-se pela ausência de volatilidade, com os preços que tendem a subir de forma constante quando a oferta permanece estável. No entanto, tanto a avaliação do imóvel como a avaliação presencial são influenciadas por fatores macroeconómicos comuns, como
é o caso do crescimento do PIB e das taxas de juros. Também verificamos que, com o nosso estudo e com também o constante trabalho que temos aqui na terceira via, que a avaliação dos imóveis tem um impacto significativo na avaliação empresarial, tanto no ponto de vista financeiro, como valores ativos, fluxo de caixa e capacidade de endividamento, como vimos assim por alto aqui nos casos práticos, como também no ponto de vista estratégico, como a parte da localização, geração de receita e controlo de custos. Portanto, os imóveis não servem apenas para o uso operacional, mas também podem ser um fator estratégico para a valorização empresarial das nossas empresas. Bem, esta conferência que nós esperávamos do professor António Cunha transformou-se num masterclass, o que teve duas consequências boas. A primeira é que levou-nos o tempo todo que nós tínhamos para a nossa webinar e não chegava. Nós ficaríamos aqui toda a tarde a ouvir o professor António Cunha e como que nos enriquece sempre com os seus conhecimentos. Mas sobretudo pelos comentários que fomos tendo ao longo da sua intervenção, que deram conta da excelência daquilo que nos trouxe cá e que nos leva para casa muito mais instruídos e que vai fazer pensar e ver as coisas de outra forma. Obrigado. Ficámos É muito muito gratos. simpático da vossa parte. Nós temos a agradecer, em nome do Sr. Professor Ângelo Dias, em nome da Terceira Via, temos a agradecer muito esta colaboração, foi realmente excelente. A Mariana, agradecer-lhe a produção deste webinar e que foi muito bem conduzido. E, sobretudo, agradecer aos nossos participantes, convidando-os desde já a que no próximo webinar estejam connosco, porque a Terceira Via e as empresas do Grupo Ângelo Dias, todas elas em conjunto, vão promovendo estes eventos no sentido de trazer para aquela que é o nosso contexto económico e a realidade financeira e económica do nosso país, manter-nos informados e, sobretudo, mostrar-nos disponíveis para ajudar naquilo que for oportuno e necessário. Muito boa tarde a todos, muito obrigado, até breve, até ao próximo webinar. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.